É 3263-4671. O WhatsApp é 999-690240. A rua Lincoln Dutra, 570. Eu agradeço muito os patrocinadores por essa aceitação de vir com nós no time da Loba. Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando um programa hoje com a doutora psicóloga Patrícia Pérez, com um tema muito importante. O tema é Setembro Amarelo e o combate ao suicídio. Antes de nós fazermos as apresentações, eu trouxe um pequeno resumo aqui de uma pesquisa que eu fiz a respeito do Setembro Amarelo, como ele surge. Então aqui diz assim: a origem do Setembro Amarelo. A origem do Setembro Amarelo e todo esse movimento de conscientização contra o suicídio começou com a história de Mike M., nos Estados Unidos. O jovem era conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidade mecânica, tendo sua marca um Mustang 68 que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Porém, em 94, Mike cometeu suicídio com apenas 17 anos. Infelizmente, nem a família nem os amigos de Mike perceberam os sinais de que ele pretendia tirar sua própria vida. No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas com as mensagens: se precisar de ajuda. A ação ganhou grandes proporções e expandiu-se pelo país. Diversos jovens passaram a utilizar cartões amarelos para pedir ajuda a pessoas próximas. A fita amarela foi escolhida como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas à busca de ajuda. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde, OMS, instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. O amarelo do Mustang de Maico é a cor escolhida para representar essa campanha. Setembro Amarelo no Brasil. Aproveitando a data mundial, a campanha Setembro Amarelo foi criada no Brasil em 2015. O projeto é um trabalho conjunto do CVV, Centro de Valorização à Vida, e do CFM, Conselho Federal de Medicina, e a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês, que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é o dia 10 de setembro. Então, por isso que o setembro é amarelo. Então, gente, eu queria ter dito isso para vocês, né, que é uma função de saber que lá atrás, né, como é que começou a história do Setembro Amarelo. Aqui nós temos a doutora Patrícia Pérez. Muito obrigada por aceitar o convite, vir nos esclarecer em um assunto tão necessário, todos os dias do ano, né? E eu te agradeço imensamente por aceitar essa proposta de vir aqui nos esclarecer. Na verdade, Claudiane, eu que te agradeço imensamente a oportunidade de poder estar falando de algo que eu lido quase que diariamente há 20 anos, né? A questão de ainda haver muito preconceito, muito tabu relacionado ao suicídio e visto de uma maneira muito enigmática, né? Então, para mim, é um prazer muito grande poder estar aqui e esclarecer para ajudar, sim, porque a informação, ela salva vidas. Verdade. Né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Para começarmos esse assunto muito sério, muito necessário, quem tiver perguntas, por favor, que envie. Dentro do possível, a gente vai fazendo elas durante a live. Doutora Patrícia, eu gostaria de saber, o suicídio é uma doença? Ou, no caso, o suicídio é uma doença ou tem outros fatores que levam o indivíduo a esse ato, no caso? A cometer o suicídio ou a tentar o suicídio? Bom, isso é muito importante assim de ser esclarecido, né? Porque o suicídio em si, o suicídio é um ato de tirar a própria vida de forma intencional, né? Então, quem comete o suicídio, ele sabe que ele está fazendo, tá? Mas o suicídio, ele tem causa multifatorial, tá? O que isso quer dizer? Eu vou tentar falar de forma bem clara, bem objetiva, para que possa ficar bem entendido, tá?
Ele tem questões hereditárias, genéticas, biológicas e ambientais. O que isso significa? Significa o seguinte, tá? Que, por exemplo, para tu fazer um bolo, tá? Tu não vai poder fazer um bolo com farinha e ovos, né? Tu vai ter que fazer farinha, ovos e leite, também não faz o bolo. Farinha, ovos, leite, fermento, e aí tu vai, os ingredientes do bolo, tu vai mexer o bolo e tu vai colocar no forno o bolo. O que quer dizer isso? Para tu chegar ao ato de cometer suicídio ou tentar o suicídio, tu tem que ter vários ingredientes, tá? Então, o suicídio, ele é um ato muito complexo, tá? Não se pode colocar uma causa única, ele se matou por quê? Não existe. Lembre sempre disso, ele é multifatorial, existem coisas que vêm dentro de nós, ele tem algo de hereditário e tem algo de ambiente, onde nós nascemos e crescemos. Isso é muito importante para nós, ele tem algo de hereditário e tem algo de ambiente, onde nós nascemos e crescemos. Isso é muito importante ficar claro assim, né? E quais seriam alguns desses fatores que poderiam nos levar a cometer o suicídio? Uma pessoa, alguns desses fatores que seriam o gatilho para isso? Os desencadeantes, né? Desencadeantes. Então, o suicídio tem muitos fatores desencadeantes, tá? As questões relacionadas a, por exemplo, as pessoas dizem, nossa, a pandemia veio e causou, isso futuramente nós vamos ter as pesquisas que comprovem um aumento possivelmente de suicídios na pandemia. Ela não causou o suicídio, ela desencadeou coisas que tinham... Já vinham, uma bagagem que já vinha sendo feita, no caso. Exato. Bom, o que causa o suicídio, tá? Em primeiro lugar, como ele é multifatorial e mais de 96% dos casos de suicídio, eles são causados por algum transtorno mental, tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos, em primeiro lugar, a depressão, né? Aqui mais adiante eu vou conversar sobre o que é o quadro de depressão. Então, em primeiro lugar, nós temos a depressão. Em segundo lugar, nós temos o transtorno bipolar de humor, nós temos os transtornos de adicção, né, substâncias psicoativas, álcool, nós temos o transtorno de personalidade borderline e nós temos a esquizofrenia. Esses quadros são mais de 96 a 97% são os que levam a um ato de suicídio, tá? Quadros esses não tratados, todos eles têm tratamento. Todos têm tratamento. Todos têm tratamento, né? Então, tentar o suicídio, ou ela comete o suicídio, ela dá sinais lá atrás, ela pede ajuda de alguma forma, ela dá o sinal que ela precisa de ajuda, porque às vezes eu acredito que a pessoa não consiga buscar ajuda sozinha. Sim. Até porque, como eu disse anteriormente, a questão de que a grande maioria vem com algum transtorno mental, quanto mais confuso, quanto mais turbilhão a tua mente estiver, menos tu consegue ter saúde mental para reconhecer que tu precisas de ajuda, tá? Mas ele tem os sinais que o suicida dá são mudanças bruscas de comportamento, né? Quem está com ele, de repente, deixa levar batido, mas são mudanças de comportamento. Sempre vai ter um quadro de depressão, sempre, tá? Mesmo que ele seja bipolar, mas na fase de depressão, né? Mesmo que ele seja border, na fase de depressão. Então, todos esses transtornos estando em depressão. Os sinais, Claudiane, eles são muito sutis, né? Eles são sinais de, como eu estava dizendo, de mudança de comportamento, são sinais de que a pessoa começa ou a se isolar, ou começa a falar coisas que não tem muito nexo, ela começa, inclusive, quando elas começam a dizer, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu não aguento mais essa vida, eu queria sumir,
sim, todos nós às vezes queremos dar uma sumidinha, né? Mas é momentâneo. Exato, né? Mas o querer sumir como esgotamento, como exaustão, como, né? Então, o suicídio, esse pensamento seria quase que permanente. Exatamente. Só que assim, ó, existem características, inclusive, diferentes nos homens do que nas mulheres. Isso aqui que eu estou comentando é muito mais um sinal feminino, né? A mulher é que é mais expansiva. É uma característica nossa de falar o que sente, de colocar, né, para fora, de não aguento mais, eu não aguento mais aquilo sistemático, se eu não tivesse aqui seria melhor. E aí as pessoas acham que já está falando besteira. Bobagem, não dá valor ao que tem. Exatamente. Ela se torna mais irritadiça, ela se torna... Há uma mudança, sabe? Não há uma estabilidade, seria isso? Exato, não há uma estabilidade, né? No homem é diferente. No homem, a depressão, ele vem como irritabilidade e um fechamento maior, né? Geralmente, o homem já tem questões envolvidas com álcool, eles veem muito juntinho, né? A questão de risco de suicídio com depressão e álcool, ele aumenta significativamente, tá? Mas, por exemplo, os sinais na adolescência são atitudes, comportamentos de riscos, né? Ou seja, eles bebem muito, não quer dizer que todo adolescente que bebe, né? Sim, que vá cometer. Mas é uma mudança de comportamento, um isolamento maior, o uso de bebida, o uso de comportamentos de bebida com carro, então eles mudam. O teu filho passa a apresentar um modo de ser que não era anteriormente, tá? E sim, a pandemia agravou a vida dos adolescentes de forma que estão muito isolados, né? Exato. Longe do mundo deles, dos jovens, colegas, dos amigos. Do agrupamento, dos pares. Do contato, porque do mundo deles, dos jovens, colegas, dos amigos. Do agrupamento, dos pares. Do contato, porque, né? Exato. É uma idade que eles trocam contato, né? Experiência entre eles, tudo, né? Sim. E a volta à escola está muito difícil também, assim, eu estou impressionada com a quantidade de adolescentes num quadro de fobia social, num quadro de depressão, num quadro de, nossa, eu não quero voltar, né? Eles estão com muito medo da volta às aulas presencial, parece que eles vão cair de paraquedas num lugar onde eles não conhecem ninguém, de outra cidade. É um outro mundo. É outro mundo, é como se fosse outro mundo. Diferente das crianças que estão loucas para ir loucas brincar no recreio. Voltar, é verdade. A minha neta que foi pegar os trabalhinhos queria ficar na escola. Sim, é lógico. Mas os adolescentes estão sofrendo bastante, assim, e é importante mais do que nunca os pais ficarem de olho, porque eles vão dar sinais, assim, a recusa em voltar à escola, a recusa em sair de casa, eles estão fóbicos, né? Eles não querem sair de casa, eles querem ficar ali. Eles estão virando, quarto celular. Todos estão virando, né? Ou seja, à noite eles passam maratonando, eles passam conversando a noite inteira com os colegas, vão dormir quase que dia até a 1, 2 da tarde. Eu tenho essa experiência em casa, uma com 15 anos. E desregulou, Eu penso assim, quando ela voltar no dia a dia dela, a adaptação vai ser muito difícil. Para acordar de manhã, para voltar na rotina, eu acho que vai ser muito difícil. Sim. O desânimo, a sensação de que não aprenderam nada e realmente não aprenderam. É complicado. Então, muito importante de que os homens cometem bem mais suicídio que as mulheres. As mulheres tentam mais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer por quê? Porque os homens, até na hora de morrer, eles têm que ser homem, né? Então, o que isso significa? Significa que o homem não pode falhar nem na hora da morte. Então, são armas de fogo, enforcamento, né? Então, eles não podem falhar. E a cobrança é muito grande em cima deles até para isso, né? Porque dificilmente tu vai ver um homem morrer, cometer suicídio por uso de medicamento, por envenenamento, mas é muito mais enforcamento, armas de fogo, enfim. Isso é uma questão cultural, né? E nós, infelizmente, ainda temos a questão de que homem não chora.
É um grande... Uma grande pena, porque o chorar, bom, tu melhor do que ninguém pode explicar para nós, né, o que isso significa para o corpo e para a mente, Exatamente. né? O chorar como expressão de afeto, ele é muito mais evoluído do que a raiva, né? Por exemplo, ele literalmente, falando de forma filosófica, ele limpa a alma. Então, chorar faz bem. E homem sim pode chorar, né? Homem deve chorar. Então, nós que temos filhos menores, nós temos que passar para eles que eles podem sentir. Sim, eles podem sofrer, porque o que significa? Homem não chora, menino não chora se não é mariquinha. Então, e se escuta direto isso. Então, o menino ele engole. Por que o homem fala menos e a mulher uma catorrita? Né? Porque nós falamos. Por que os homens morrem mais com câncer do que as mulheres? Porque nós somos preventivas. O homem é curativo. Nós estamos sempre correndo atrás. Né? Sentiu não sei o que, tá lá no posto. Tá lá no posto, né? Tem que ver se se não tá tudo bem. Exato. E aí tu fica pressionando pro marido e o marido não vai, não, é briga. só isso, é uma dorzinha. Não é nada. Quando descobre... É muito sério. São meses e... Né? Então, exato. Então, assim, o homem não se permite nem sequer se sentir mal nem deprimido. E se ele estiver muito angustiado, ele vai, no osso do peito, ele vai segurar. Né? No máximo, com muita irritabilidade e isolamento, ou álcool. O álcool para o homem é um refúgio muito forte. Não que as mulheres não bebam, mas como forma de fuga, o álcool para os homens Os homens. No caso, existem sinais